Se ele tentou por um meio, e ele sempre fazia primeiro pelos meios legais, formais, não deu certo, ele não desistia. Ele pegava e fazia dele. Então, o que acontece? Quando, né, essa história de império começou no Brasil, começou torto. Começou torto porque começou com o pai dele. O pai dele era o avesso dele. Enquanto Dom Pedro II, ele era um cara muito centrado, ele era um cara muito sério e muito tranquilo, muito ponderado, o Dom Pedro I, desculpa a palavra, mas ele era putanheiro, ele era festeiro, ele era intempestivo, ele era impulsivo, mas também, né, a gente é aquilo que a gente acaba virando aquilo que a vida vai nos formatando. E quando a gente toma consciência que a gente pode fazer alguns ajustes, né? E o Dom Pedro I não fez nenhum ajuste. Então, quando você compara as duas infâncias, você entende por que o Pedro II, ele era esse cara todo certinho, e ele amava muito, admirava muito, apesar de ter perdido contato com o pai, né? Que o pai vai embora quando ele tem 5 aninhos de idade, que também foi uma coisa muito pesada para ele. E o pai era o inverso. Então, ele admirava um cara que ele sabia que era o inverso. Ele, a gente pode dizer que puxou a mãe dele, a Leopoldina. O pai dele, o Pedro I, né, também aqui, passando um pouco de pano para ele veio para o Brasil com 9 anos de idade, fugindo das guerras napoleônicas por causa do bloqueio continental e tal. Quando chega no Rio de Janeiro, o Pedro I, ele fica igual bicho solto, ele saiu da Europa. Ele saiu lá do Palácio de Queluz, em Portugal, onde ele tinha toda aquela vigilância, né, aquela coisa da aparência mesmo da corte. E aqui no Brasil, Pedro I vai crescer nadando pelado lá na praia e correndo solto pela rua e fugindo do professor, né? Porque não tinha um batalhão ali cuidando dele, até porque toda a questão deles estarem, né, temporariamente, acabaram ficando 13 anos no Brasil, estava mais em voga do que o príncipe indisciplinado. E o Pedro II não. O Pedro II, veja, com 5 aninhos, né? Ele vai ficar pela segunda vez órfão, porque a primeira vez foi quando a mãe dele morreu. A mãe dele morreu, a Leopoldina, que foi uma imperatriz incrível, na semana do aniversário dele. Então ele tinha feito 1 aninho, e uma semana depois do aniversário dele, que não teve comemoração porque ela estava muito doente, ela já veio a falecer. E daí, com 5 anos de idade, ele fica órfão de novo, só que daí de pai e de madrasta, que já era Dona Amélia. E eu costumo falar assim que isso já trilhou 50% do caminho dele.